Nova ordem mundial. O que seria isso, uma nova ordem mundial? Seria só uma especulação da teoria da conspiração? Seria algo possível de acontecer? E o que tem a ver Ucrânia e Rússia, OTAN e ONU? É o que nós falaremos hoje nesse vídeo. E eu queria convidar você a assistir esse vídeo até o final para que você tire as suas conclusões e possa também tirar as suas dúvidas. E é com muito respeito que eu convido você também a comentar respeitosamente acerca também dos nossos vídeos. Todos os comentários serão considerados importantes e eu quero dizer-vos que nós aqui não trabalhamos, eu particularmente não trabalho com sensacionalismo, eu trabalho com informação, conhecimento, na fé e na área do direito. Sou a Iana Magalhães, operadora de direito, especializando em direito internacional. E esse tema, Nova Ordem Mundial, é um tema que eu particularmente me sinto muito inclinada a falar porque eu gosto. E atualmente até defendo uma tese justamente acerca deste tema, possível nova ordem mundial. Aqui nós temos que ter alguns cuidados no YouTube, senão os nossos vídeos nem são compartilhados, né? Porque tem algumas palavras negativas e que eles não passam à frente os nossos vídeos. Então, quanto mais sensacionalista você achar que possa ser um vídeo, ele, infelizmente, não é aquele vídeo aconselhado a ganhar ou a monetizar. Então, tudo que nós trabalhamos aqui, inclusive o meu canal ainda nem monetizado é com o principal interesse de ganharmos informação e conhecimento e compartilharmos uns aos outros, porque tanto dentro do campo de fé espiritual, a gente precisa ter informação, não sermos cristãos desinformados, como também como na área populacional de maneira completa, porque cada um precisa conhecer bem do cenário do que vive, do cenário da humanidade. E o cenário que nós vivemos no momento é um cenário de conflito. É mais um conflito? Sim, é mais um conflito, mas se observarmos o conflito atual, Ucrânia e Rússia, e observarmos o conflito anterior da Segunda Guerra Mundial, nós vemos que não existia tanta tecnologia, nós vemos que só existia praticamente alguém com poderio econômico como potência figurativa aí, tanto que a ordem mundial atual é uma ordem mundial unipolar, né? Porque tem uma só potência aí que detinha maior poder, que agora vem perdendo sim no ranking das grandes potências mundiais, e é importante a gente frisar isso, tá, gente? Quando se fala em ordem mundial, se fala em potências mundiais. Que potências, que tipo de potências são essas? Países envolvidos que detêm o poderio, seja o poderio bélico, né, militar, seja o poderio econômico. Então, de certa forma, ranqueiam poderes aí, prevalecentes, dominantes. E o que nós temos visto? Nós temos visto que a atual ordem mundial, se observarmos, está defasada, porque agora nós temos muitos outros poderes que ganharam espaço no cenário internacional. A exemplo disto, nós vemos nas informações atuais que os Estados Unidos, ele ranqueava sempre o topo. Agora os Estados Unidos está ali numa briga acirrada com a China no que se diz economia, né? A China está aí no segundo lugar, o país dos Estados Unidos no primeiro, e numa diferença mínima aí no PIB deles, porque os Estados Unidos com uns 22 milhões e pouco mais aí, a China aí com seus 17 bilhões e 888, então existem aí um PIB aproximado de 22, né, bilhões e de 17 bilhões. Nunca esteve tão próximo a China também ter assim já uma equiparação num poderio econômico mundial. E não existe apenas esse, existem outros diversos países que também estão ranqueando, como o Japão, a Alemanha, a França, a Itália, né, que estão aí. Aí você me pergunta, e o nosso país? Nosso país está em 15º, tá, gente? Tentando ali chegar em algum lugar importante, mas ainda nosso Brasil não tem desenvolvimento econômico totalmente estabilizado do PIB e precisamos muito, nós que temos fé, orarmos por isso, entendermos bem, nos envolvermos não em brigas políticas, mas em conhecimentos para somarmos a nossa nação no que é proveitoso. Mas convenhamos, voltando ao nosso assunto, de que poderio militar, a Rússia briga com os Estados Unidos. Me parece assim tão bonito e interessante esse cenário para aqueles que são espiritualizados, porque nós vemos a águia, parece uma águia,
Venhamos e convenhamos. Parece ou não parece uma águia, esse desenhozinho aqui? É bem parecido, né? E o símbolo dos Estados Unidos é a águia, tá, gente? E o que a gente vê aqui? A Rússia. Parece a Rússia, a China juntos? Parece ou não parece um dragão? Eu acho parecido, né? Bem parecido. Isso me chama muita atenção. Mas, para quem é espiritual, tá entendendo o que eu tô falando, essa questão da águia e do dragão, né? Nós vemos aí quem tem os símbolos patrióticos aí, equiparados também a estas figuras, águia e dragão, né? Tão fortemente criticado no mundo anterior, né, pelos espirituais, de que os Estados Unidos figuraria aí o lado oposto da situação. Eu hoje vejo assim algo mudando nesse cenário internacional, e isso eu acho que nós devemos observar bem, porque muda, a história é uma evolução, mas ela é como um ciclo, sabe? A gente vê guerra. Ai, não posso falar essa palavra, gente. Os vídeos tem algumas palavras que quando a gente fala, né, o próprio canal, ele bloqueia o vídeo e considera inapropriado. Então, eu vou falar só G, tá? Então, a G, né, mundial, a segunda G mundial, ocorreu todos aqueles conflitos, surgiu aí a ONU, né, veio nesse cenário tentando organizar toda essa situação, toda essa ordem mundial, né, numa visão unipolar, como eu falei. Agora, a nova ordem possivelmente e obrigatoriamente venha a ser multipolar. Quem já está estudando aí esse momento histórico, até mesmo, né, nas escolas, já vem vendo que possivelmente possa sim haver uma nova ordem mundial. E eu acho que não é possivelmente, sabe, gente? Eu não costumo radicalizar, porque eu acho que tudo muda e a gente pode cair no erro, falando ou deixando radicalizado demais, amarrado demais, porque é tudo muito amplo, né? Então, o que acontece? Possivelmente esse cenário da nova ordem já esteja chegando, não como a teoria da conspiração simplesmente fala, mas esse cenário ele vai estar chegando certamente, porque mudou a cara, já não é mais uma economia unipolar, ela é agora hoje uma economia multipolar. As moedas estão mudando, estão se unificando, né? Nós estamos vendo aí o mercado de criptomoedas, o mundo, a tecnologia como está, né? Quem diria que a informação hoje chega até você de forma tão fácil, né? No que nós nos falamos vendo o rosto do outro, que nós opinamos, que nós conversamos, a tecnologia cresceu exacerbadamente, e isso é algo muito notório entre toda a humanidade. Então é possível sim, eu acredito que brevemente a nova ordem mundial será obrigatória de ser instalada, não haverá como fugir. Principalmente posteriores conflitos, crises econômicas, influenciam muito nessa mudança, dessa ordem mundial, nesse contexto internacional, que é disso que nós falamos, é do contexto internacional, da organização desse contexto internacional. Hoje, uma das ordens mundiais prevalecentes é a ONU, né? Uma das organizações dentro dessa ordem mundial prevalecente, atual, é a ONU, né? Por quê? Porque ela é uma que tem ali, através das suas Nações Unidas, dos seus países signatários que compõem a ONU, que assinaram o acordo, porque não são todos os países, ela impõe também sanções, porque ela tem esse poder, esse envolvimento com vários países, tem mantido sanções contra a Rússia, a fim de que a Rússia reveja seus conceitos. A Rússia, porém, imbuída de interesses próprios e também não querendo perder seu poder, né? Eu imagino como Putin deve se desequilibrar quando vê o avanço assim da Ucrânia, que para ele seria talvez uma formiguinha, por conta do apoio que a OTAN e alguns países têm oferecido. A Rússia deve ter se sentido, Putin deve ter se sentido muito enraivecido com tudo isso, porque ele ostenta uma imagem de um homem forte, de um homem meio que, né, aquele que quer que aconteça daquele jeito, rígido em suas concepções. Se eu estou equivocada pelo que eu vi a vida dele e eu tenho estudado, é um equívoco mínimo aí, por conta que ele detém sim essa figura radicalista, muito
parece-me que orgulhosa, imbuída de interesses pessoais próprios, né, para quem está com pena do Putin. Ele pode ter sim suas razões dentro do início do que ele quis fazer do conflito ali. Ele pode sim ter suas razões iniciais, mas eu não acredito que tenham sido só aquelas razões iniciais que tenham detido a Rússia por tanto tempo e agora tendo mesmo até que responder, segundo já tem sido divulgado, né? Pedidos já que ele responda com crimes de guerra. Então, tudo isso, né, nos faz entender que esse conflito não para por aqui, não para agora, né? Quisera Deus que parasse, essa é a nossa maior vontade, é que parasse esse conflito, que não fosse necessário o surgimento de uma nova ordem mundial, mas para os que creem, para os que acreditam, para os que leem as Escrituras, essa nova ordem mundial, ela vai ser certeza que vai acontecer, ela vai ser uma peça fundamental no tabuleiro dos fatos preditos, não tão somente ela, mas para os bons entendedores, esse contexto parecido com dragão e esse contexto águia também está nas Escrituras, também está descrito no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, nesses estudos escatológicos. A gente entra numa dimensão, né, pormenorizada da coisa, e a gente possui um outro entendimento, né, que para alguns é ridículo, que para alguns parece desnecessário, mas para aqueles que creem, vamos respeitar, né? É importante, eu creio, eu penso assim, inclusive para os que creem, eu quero deixar para vocês também esse livrinho, essa indicação, tá? Para que vocês estudem um pouco, vocês veem aí o tema. Eu não vou citar o tema porque a gente tem impedimentos de divulgar o nosso vídeo, de chegar mais longe, se a gente falar algumas palavrinhas que tem aqui, mas é de Pedro Dong, tá? Esse livro, bem facilmente encontrado, são só 70 páginas, você lê assim, quase que numa sentada. Para os que gostam de ler, eu sugiro que você leia. Vai ser muito importante a leitura desse livro para você, né? E eu espero que esse vídeo seja amplamente divulgado, alcance o máximo de pessoas, que abra o entendimento do que realmente seja essa nova ordem, não com o olhar de muito medo, de que, nossa, não, nós não temos que ter medo. A Bíblia nos diz que nós temos que ter fé e vigilância. Quanto mais sinais acontecerem, quanto mais coisas acontecerem que estiverem preditas, que nós não sejamos como loucos e fiquemos inertes diante das situações, mas que nós sejamos sábios, prudentes, que nós sejamos contentes com tudo, gratos, né? Porque o inevitável deve acontecer. E essa figura nova ordem mundial não é só uma teoria da conspiração, é algo em que a sociedade a cada dia se propõe a fazer, vai pedir que aconteça uma organização, uma defesa maior pela paz, uma defesa maior pela união dos Estados, pelo respeito. Então ela vai ser necessária a qualquer momento. Nós estamos vivenciando um caos, também falado nas Escrituras que o amor de muitos esfriaria, esse caos viria, né, estaria aí sendo implantado na humanidade, todo esse caos, essas coisas que têm acontecido, tanto na natureza, quanto, né, dentro dos lares, quanto dentro do contexto internacional, vivenciado. Nós devemos entender que não é a Ucrânia, não é a Rússia, não é a China, não é os Estados Unidos, não é Putin, não é Zelensky, não é Biden, mas são coisas inevitáveis que irão acontecer, que no mundo espiritual já estão acontecendo. Todo esse desenrolar, antes, eu penso até um pouco agora a filosofia de Platão, né? Que o que nós vivenciamos aqui já é um reflexo, né, do outro mundo, esse mundo espiritual, né? Talvez Platão não tivesse tanto assim detalhado, ou nós nem compreendêssemos, porque talvez nem ele mesmo compreendia, mas esse mundo existe, o mundo espiritual e o mundo material, e nós vivemos nele, nós desenvolvemos a jornada da nossa vida nisso, e por isso nós cremos em Deus como uma força maior que nos motiva, que nos fortalece, que nos guarda. E como foi nos dias de Noé, serão nos nossos dias, serão nos dias que virão
né? Existirão pessoas que creem, existirão os críticos, existirão os que ficaram de fora da arca, existirão os que entrarão, os que se prepararão. E eu espero que nós sejamos esses que estejamos preparados, informados, né, firmes e guardados por Ele. Né, a sua arca, o seu socorro virá com certeza para aqueles que creem, independente de uma nova ordem mundial, independente de um novo cenário, independente de uma nova figura que vai aí seu poderio político maior, que vai ter sua representatividade no caos final. Independente de tudo isso, o que importa é a nossa fé, a nossa alegria, a nossa força, a nossa paz, o nosso amor, a nossa união. É isso. Canal Fé e Justiça fica por aqui e que você tenha a liberdade de se sentir nesse canal como sendo seu canal, para que possamos compartilhar ao mundo informação, compartilhar ao mundo amor, compartilharmos ao mundo fé, justiça, porque para isso esse canal existiu. Muito obrigada mais uma vez por vocês me assistirem e até os nossos próximos vídeos, se Deus quiser.